Olá, olá, gente! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa maratona de educação emocional e educação socioemocional, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, adoro, já estou ficando assim, como diria outro, viciada nas nossas lives às terças e quintas-feiras. Pena que a maratona está chegando ao final. Na próxima semana nós vamos terminar, né, a nossa maratona, mas quem sabe nós não continuamos aí pelo menos uma vez na semana. Vamos ver, tá? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto, sobre o nosso assunto de sempre, claro, educação emocional, né? Esse é o nosso tema principal. Mas a educação emocional em espaços diferentes. Será que ela pode ser também feita? Será que ela pode ser realizada além da escola, além da família? O que é que você acha? Com certeza que sim, né? Então, é esse o nosso papo de hoje com a Aline Nóbrega. A Aline, ela é psicopedagoga, ela é terapeuta ocupacional e mestre em educação, em saúde pública. Falo tanto educação, que bom. E a Aline vai, então, nos explicar, conversar com a gente como é que ela utiliza a educação emocional. Sim, e a Aline também é uma das nossas alunas do curso de educação emocional do sistema LUDES de educação, né, socioemocional. Então, nós vamos entender, vou já chamar a Aline. E, assim, eu gostaria apenas de contextualizar antes da Aline chegar e convidá-la, que ela já chegou, já vi aí que chegou, já a Izeuda chegou. Boa noite, Izeuda. Izeuda é nossa querida aluna também, a Anibela, o Guilherme, Conceição. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cida Oliveira, o professor José Ricardo também, nosso querido aluno, tá? Ou seja, tá chegando aí uma turminha boa que nos acompanha e que mora aqui no meu coração já, tá bom? Mas contextualizando antes da Aline entrar, a educação emocional, ela é mais do que nunca, eu acredito, um assunto, né, e uma abordagem, quer dizer, tem diversas abordagens, mas um estilo de educação fundamental para os nossos dias. Eu tenho lido muito sobre os assuntos, né, sobre esse momento nosso, quer dizer, esse pós-pandemia. É um assunto que eu tenho visto, tenho lido, tenho ouvido lives, tenho interagido com pessoas e sabemos que sim, mais do que nunca, a educação emocional ela será uma das principais pontes para a sociedade do século XXI pós-pandemia. Tá? Nós não podemos deixar de contextualizar isso, porque é muito importante que nós tenhamos, né, cada vez mais pessoas envolvidas, cada vez mais pessoas estudando, aprofundando e aplicando a educação emocional para o desenvolvimento de novas competências socioemocionais, porque as competências socioemocionais sem a educação emocional fica muito complicada de ser desenvolvidas, tá ok? E agora eu vou convidar a Aline para que nós possamos aprofundar esse tema, né? Muito bem, Aline. Ela está já entrando, a Naninha entrou, José também, Pires. Oi! Boa Boa noite, noite! Seja muito agradecendo o bem-vinda. convite, viu? É um prazer. O prazer é nosso, pode ficar certa. Seja muito bem-vinda, Aline. Fala um pouquinho, se apresente, ou seja, a sala, a casa é sua. Obrigada. Eu sou terapeuta, você já me apresentou muito bem, né? Mas eu vou completar. Ótimo. Eu trabalho com essa educação emocional há 20 anos, para idosos, só idosos. Inclusive, sua Muito bom. sogra foi minha aluna, Ai, que saudade da coisa Terezinha, boa, que né? coisa boa, TT É, Eloy, maravilhosa. muito tempo ela foi minha aluna.
né? Que boa surpresa, olha que eu não sabia. Lá na Universidade Sem Fronteira ela foi minha aluna. Tá certo, tá certo. A Tetê era uma Muito querida. querida. Isso, uma Olha pessoa aí. assim, que foi para o céu agora há pouco tempo, né? E tá ainda, estamos todos ainda muito saudosos, né? Mas eu soube por você e fiquei muito triste, porque eu lembro bem muito dela, ela muito cheia de vida, aquele olho bonito, né? Até depois eu vou procurar umas fotos dela que a gente fez junta para lhe mandar. Quando eu tiver. A gente fazia muito. Uma das competências emocionais que eu trabalhava, quando ela dava aula, ela era a socialização. Então a gente saía, não era além do sala de aula mesmo, né? Então a gente promovia os aniversários, a gente ia para restaurantes, cafeterias, e eu batia muita foto. Né? Então eu devo ter foto dela. Com certeza, né? Que delícia. Eu vou ficar muito feliz em receber. Eu comecei, né, há 20 anos atrás, trabalhando com anti-estresse, substituindo uma querida amiga lá na Universidade Sem Fronteira, e aí depois, quando ela voltou, Aline Fica, os idosos gostaram e tudo, que tema? E na época, fazia pouco tempo, em 96, Daniel Goleman tinha lançado o livro, então ainda era muito quente aquela inteligência emocional. Aí eu tinha visto uns livros também de um neuropsicólogo da UERJ, acho que Luiz Machado. Aí peguei uns livros, na época, isso era muito escasso aqui no Brasil. Acho que só tinha esse do Daniel Goleman e esses que eu encontrei na UERJ. Perfeito. Aí era complicado. Aí foi quando eu também conheci a Luiz Helena, que dava uma formação em inteligência emocional no Espaço Lumen. Sim, conheci. E aí eu fiz um ano lá. A Luiz Helena é uma querida também. Conheço também, assim, há quase uma 30 querida. Anos. Eu fiz minha formação em psicologia transpessoal lá no espaço dela. Isso. Pois lá eu... Pronto, no início dos anos 90, já faz um tempinho. Eu fiz a formação em inteligência emocional lá, acho que em 2002, né? Há muito tempo. Para poder eu ter mais material para dar essa aula, né? Aí eu dava inteligência emocional e aí a primeira turma que eu fiz gostou muito. Aí a gente quer inteligência emocional 2. Eu disse, como se não já bastasse, né? Essa turma, inclusive que eu estou falando agora, está comigo até hoje. Uau! Né? Claro que alguns partiram, alguns adoeceram, só que era uma turma fechada, uma turma VIP, que era chamada, então não podia entrar ninguém, se matricular ninguém, mas elas traziam, olha, era o pistolão que elas chamavam, né? Delícia! Eu vou trazer um filho, eu vou trazer uma vizinha, né? E até hoje a gente eu tenho alunas que estão há 18 anos comigo. Que coisa maravilhosa. Aí a gente vai desenvolvendo. Terapêutico, né? Já. Aí a gente, por exemplo, a gente já viu, porque aí eu vou procurando assunto novo, né? Eu tenho que me virar. Né? Aí eu já fiz inteligência social, inteligência afetiva. Muito bom. Aí estou querendo agora colocar a questão da inteligência espiritual. Eu acho que agora. E aí, Isa, quando veio essa pandemia, né? Elas ficaram sem chão e eu também, né? E aí eu fiz a proposta e elas continuam comigo no Zoom. Que lindas! Que lindas! Deve ser muito bom. Claro que no começo, assim, muito trabalhoso, porque se eu, né, tive que aprender a usar o Zoom, que dirá, eu tenho uma aluna, Isa, que ela tem 96 anos. Que delícia! Então, para usar o Zoom, não é... Né? Eu digo, gente, nós temos que... interessante, né? Porque é um bom aprendizado, claro. Eu digo, gente, nós vamos ter que treinar a paciência. Aí a persistência, né? Aí, assim, a gente continua... A resiliência, né? E a capacidade de se moldar esse momento. Muito bom. Isso. Aí eu coloquei a proposta agora, felicidade em tempos de pandemia, né? E é isso que eu estou ofertando para elas. Porque, assim, pense, Isa, nós somos novas, não somos do grupo de risco tão direto como elas. Elas estão em isolamento social. Elas estão, por exemplo, assim, uma coisa que afeta muito a autoestima delas, elas não estão pintando o cabelo. E aí a gente tem que...
Eu fico só pensando se a Tetê estivesse, né, viva, como é que Ah, seria? Porque ela era muito vaidosa, né? Então, demais. realmente deveria estar no estado de ansiedade profunda, porque não está sendo Imagine. fácil para as pessoas mais Não, idosas, com certeza. não, para elas, é tanto que no começo, Isa, foi muito difícil para mim o Zoom, né? E elas falavam todas ao mesmo tempo. Eu ficava com a cabeça, né? E eu não queria silenciá-las, né? Mesmo no Zoom. Né? A gente tem que. Eu conheço esse grupo há 18 anos, eu não posso ir calando a boca de tudinho. E nas primeiras aulas elas tinham uma ansiedade tão grande de ver umas às outras, e como você tá? Aí eu deixava, entendeu? Era tudo ao mesmo tempo. Eu Mas deixava. as Agora, crianças mesmo voltam, né? Crianças do infantil. Que legal. é, aí agora eu já consigo compartilhar uma tela. Aí no começo eu ensinei, eu resgatei o pote da gratidão, mandei uma foto, pedi para elas confeccionarem todo dia. O que você vai agradecer? Você está em isolamento social, você está na pandemia, mas nós temos o que agradecer, né? Aí elas começaram a fazer o potinho da gratidão. Aí agora eu criei o caderno do autoconhecimento. Todo dia eu tenho um baralhinho que quem é você, né? E aí todo dia eu bato a foto de uma pergunta, e elas têm o caderno do tempo do nosso curso, né? Eu digo, todo dia você vai escrever sobre essa pergunta. Que Sente um maravilha. pouquinho, porque assim, chega um ponto, Isa, que falta o que fazer, né? É cozinhar, elas não gostam, elas estão em outra, né? Já no outra É outra etapa da velhice. vida. É outra É etapa. outra velhice, elas gostavam de ir para o curso, uma vez por mês a gente saía, elas se viam, elas não querem ir para a cozinha, não querem ficar fazendo o que o idoso de antigamente fazia. Então elas já estão. E falando nisso, nessa questão, né, que você já entrou do idoso, como é que você percebe a educação emocional, já que você tem trabalhado com todas essas áreas, né, podemos dizer assim, do próprio processo da educação emocional? Como é que o idoso ele recebe? Como é o processo de educar suas emoções já depois, vamos dizer, dos 50, dos 60 anos? Alguns dizem que papagaio velho não aprende a falar, né? A gente. Mas aí eu vou dizendo, aprende, é só dá mais trabalho, mas aprende. Aí elas vão, né, aprendendo umas com as outras, aí eu vou fazendo, por exemplo, aquelas técnicas que eu tenho aprendido no curso, eu não consegui ainda pôr em prática por conta da pandemia. Mas, por exemplo, algumas idosas acham que, eu sou preferencial, aí a paciência, nenhuma, né? E aí eu digo, não, não é assim não, gente, vamos ter paciência, vamos ter tolerância. E aí, quando elas começam a ver os benefícios de estimular essa educação emocional, é mesmo, Aline, você tem razão, aí elas investem. Na época que eu fiz saúde pública, o mestrado, eu fiz um questionário na época para ver qual das competências da educação emocional elas tinham mais dificuldade de lidar. Foi unânime. É a questão dos relacionamentos. Né? As diferenças intergeracionais, as intolerâncias, as divergências de pensamento. E aí eu vou ensinando, gente, olha, nós temos que aprender a conviver com as diferenças. A gente tem que aceitar o outro como ele é. Devido o mundo ter mudado muito rápido, uma coisa que elas falam, Aline, hoje eu vejo, meu neto leva a namorada para dormir lá, e como é que eu vejo isso? Eu digo, você vê que ele está noutra época. Por exemplo, o uso do celular, elas reclamam muito, muito. Eu tive uma que pegou um cesto, botou no meio da mesa de centro, todo mundo só entra em casa se botar o celular nesse cesto aqui. Porque eu quero que me veja, eu quero que converse com Acerta, né? E aí elas vão tendo esse tipo de educação emocional para poder aprender a se relacionar melhor, aceitar o outro como ele é. E que exercícios você tem recomendado? Porque a gente percebe que no processo do envelhecimento, o próprio cérebro, né, ele começa a ter uma química diferente, né?
E dentro dessa química diferente, uma dessas questões, por exemplo, a falta de paciência, tem muito a ver com isso também, uma mudança, né, do próprio padrão da frequência cerebral, que impacta o sistema nervoso. Como é que você tem feito? Que tipo vamos dizer assim, exercícios dentro da educação emocional, né, que nós temos vários, que você tem feito ou que você recomenda? O primordial, a questão da respiração. Eu ensino várias técnicas de respiração. Eu já ensinava antes do curso. E lá eu associava muito. Eu digo, gente, o contar até 10 não é brincadeira, não. É até 100. Aí eu faço a respiração com o contar até 10. Eu digo, olha, você inspira, conta 1. Aí vai. Quando você chegar no 10, você já ficou zen. Aí elas riam. Eu digo, olha, aí outra técnica que eu uso também, a gente vai inspirar e vai pensar numa coisa muito boa, uma habilidade muito boa. Por exemplo, agora, esperança, isso mentalizando. Aí quando você for soltar isso, você solte raiva, você solte preocupação, né? A questão de desbloquear uns exercícios segmentários também, que eu aprendi a desbloquear os pontos de tensão do corpo, as duas cinturas, aí elas desbloqueiam. Claro que com elas não dá para eu fazer, por exemplo, no colchonete. Aí eu brinco com elas, eu digo, já pensou? Eu não tenho nem como levantar essa ruma de gente. Aí depois eu brinco, eu digo, nem eu me levanto, então vamos fazer sentada. Que delícia. Eu fiz biodança com a Luísa, né? E tinha aquela questão não dá para aplicar, por exemplo, meditação andando, não dá. A própria meditação na prática. Fechar, às vezes fica tonta e tal, né? Fica tonta e também elas, assim, a gente se encontrava uma vez por semana. Elas contam os dias, então elas vão muito ansiosas para aquele dia. Então, elas não se concentram para meditar, para ficar caladas. Né? Eu tentei. Foram 2 coisas que eu tentei que não deu certo. Foi a meditação. Você já tentou fazer aquele bastão da fala para passar por elas, cada uma segura para poder falar, ver se elas se organizam? Porque ficam meio adolescentes, né? Eu inclusive apresentei para elas riram muito e adoraram um documentário que tem que se chama Envelhecência. Interessantíssimo. Eu acho que eu vi. Eu não assisti, mas eu já ouvi falar. Excelente, excelente, excelente. Né? Porque eu tenho alunas de 60, a mais nova deve ter 60 e a mais velha 96. Já são 2 gerações, né? Já, e tem uma de 91, tem mãe e filha. Que coisa boa. E como é que você percebe, assim, nesse novo momento da gente, a educação emocional, não só para o idoso, né? Porque, afinal de contas, você é uma terapeuta também ocupacional, você é uma psicopedagoga, ou seja, você é uma pessoa que tem um olhar diversificado dentro dessas várias áreas da sociedade. Como é que você observa, né, a importância, claro, a importância a gente sabe, mas como é que você acha que a educação emocional ela pode ajudar nesse mundo pós-pandemia? Eu acho que vai ser fundamental, como a água que a gente bebe. Tá certo, Isa? Eu estou considerando isso. Até eu tenho praticado, né? A gente tem que se conhecer para saber que tipo de emoção eu estou sentindo hoje. E se não é uma emoção, se bem que não, a maioria dos cursos que eu fiz não tem emoção negativa, toda emoção traz uma intenção positiva. Mas mesmo assim, como é que eu vou organizar essas emoções nesse novo mundo? Eu costumo dizer que não são emoções negativas nem positivas, são emoções ruins de sentir e boas de sentir. Né? Então, nós temos as emoções ruins de sentir, que são aquelas que causam realmente muita tensão, a ansiedade, o medo, a raiva, a tristeza, a inveja, o ciúme, né? E temos as boas de sentir, a alegria, a felicidade, né? Vamos dizer, o prazer, que são emoções que nos levam a um outro olhar para a vida. Então, é interessante passar essa visão de não negação das emoções, mas, ao mesmo tempo, saber separar para poder fazer a gestão, né? Nós só vamos poder fazer a gestão dessas emoções quando a gente conseguir entender como é que o nosso corpo sente essas emoções, né? Então, de repente, eu vou sentir raiva de uma forma
embora a raiva, biologicamente falando, ela tenha no corpo alguns sinais que é para todo mundo, né? A gente fica com um pouco de taquicardia, fica muito tensa, fica muito, né, a respiração curta, mas dependendo, lembra, do temperamento de cada uma, esse processo vai ser expresso, né? Nós vamos expressar de formas diferenciadas, né? E aí, como é que você percebe que pode passar toda essa mensagem de gestão das emoções? Você estava falando um pouquinho sobre isso já, para esse grupo da terceira idade, né? Que tem uma certa já dificuldade porque foi educada para negar as emoções, né? Ou seja, falar de gestão das emoções é uma coisa muito, muito recente, como você mesmo colocou. A bibliografia agora hoje é bastante extensa, mas é recente, é coisa de 20, 25 anos atrás, né, que começou muito. Realmente, né? Então, assim... eu estou partindo da principal competência, que é o autoconhecimento. Né? Porque eu só vou ter a automotivação, eu só vou ter a empatia, eu só vou ter a gestão das emoções se eu me conhecer. Perfeito. É por isso que eu estou colocando para elas que se conheçam, que se permitam. Você colocou uma coisa muito boa. A gente nega muito as emoções. Uhum. Nós temos que pensar positivo, mas nós também temos que aceitar hoje, eu estou triste. O que essa tristeza está causando no meu corpo? O que é que eu vou aprender com essa tristeza? Uhum. Né? Tanto que uma das perguntas que eu fiz, que elas anotaram, eu disse, escrevam o que é que vocês estão aprendendo com essa pandemia. O que é que vocês estão aprendendo com o isolamento social. Com a mensagem de tudo isso, né? Com a mensagem de tudo isso. Mesmo até nem nada, né? Porque a gente entra também, uma das coisas que eu tenho observado, sabe, Eline, é uma certa culpa muito grande das pessoas por, assim, tipo, pessoas que estão bem, que têm condições financeiras, que estão isoladas no seu isolamento social, se culpa porque não está feliz, ou por não estar grata, ou por não estar, sabe? É a dificuldade de aceitar a tristeza, como você muito bem colocou, acolher. Eu costumo também falar muito sobre isso, acolher as emoções, né? Acolher essas emoções para que nós possamos olhá-las e fazer a gestão delas. Então as pessoas se culpam muito ou ficam muito mal, mais mal ainda do que quando entram nas emoções que a sociedade fala negativas. Eu não posso ter raiva, eu não posso sentir tristeza, o medo, não, eu tenho que mudar isso, senão eu vou adoecer. E aí é que adoece. É importante colocar isso. Se você não olhar as emoções de frente, elas são recalcadas. E quando elas são recalcadas, elas saem na forma de sintomas. Dores, né? Das mais diversas. O que é que você... Eu brinco muito. Eu brinco muito com elas, né? Que eu digo, olha, vocês têm que administrar bem, gerir bem a raiva de vocês. Todo mundo sente raiva. E a raiva, às vezes, é energia. É o que você está ali, você não tem ação, você está apática, aí a raiva vem e faz você agir. Mas você tem que saber como é que você vai colocar essa raiva para fora. Aí eu brinco, porque aí eu digo, tem a raiva que você guarda e tem a raiva que você explode. Perfeito. Uma causa aí eu brinco, né? Uma causa AVC e outra causa infarto. O que é que você quer? Pelo amor de Deus, o que é isso? Adorei. O que é isso, Aline? Aí eu digo, você guarda, engole, não, eu não posso falar. Ou então você explode, sai acabando com todo mundo. Então, ou infarto ou AVC, vamos lá. Aí depois de eu brincar, né? Porque eu tenho que dar uma leveza. Claro. Eu digo, gente, é a gestão das emoções. Eu vou ter raiva, eu vou ter aquela de que eu tenho vontade de matar, porque a gente tem que ser prático. Aí eu vou respirar, contar até 10. Eu vou tomar um banho frio, porque eu tenho que expor exemplos práticos. Claro. Aí depois, né, se essa raiva for de alguém, aí eu brinco, se você quiser pegar o seu marido, você vai lá, meu filho, sente aqui. Olhe, teve um tempo que eu ensinei para elas a técnica da carta de amor, do livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Adoro! Aí elas saíram escrevendo, eu digo, a carta de amor não é só para o marido, para o namorado, não. É para qualquer um, é para um filho, é para um amigo. E elas adoraram a ideia de expor
olha, eu não gostei porque você fez isso, eu fiquei magoada, eu fiquei com raiva. Aí no final, mas eu amo você. Você é muito importante para mim, você me ajudou. Então, assim, elas gostaram. Então, eu digo para ela que não é engolir a emoção. Às vezes tem a questão do idoso, eles, não, mas eu quero manter a paz, eu quero que todo mundo perto, eu quero todo mundo perto de mim, eu quero me sentir amada. Aí faz tudo o que as pessoas querem. Eu digo, e você? Sabe o que eu tô me Cadê lembrando? você? Tô me lembrando de uma coisa. Eu tenho a mania de dizer que eu queria ficar uma velhinha doce. Você está falando isso, né? Sobre essa questão. Mas eu acho que vai ser impossível. Meu Com temperamento. esse colérico. Como é que eu vou me tornar uma velhinha doce? Não, eu digo assim, vai ser minha frustração, porque é minha essência. Ei, eu vou lhe responder com todo respeito. De velhinho, de doce, tá ruim. Tá longe. Tá longe. Mas eu doido pra ficar aquela coisa assim, mais, né? Mas assim, se bem que eu notei uma coisa muito interessante, porque eu acho que essa questão do envelhecer, esse é um tema que eu acho muito bacana, porque, né, a nossa geração, já começamos a entrar no processo realmente da curva do envelhecimento. E lembrar das pessoas de outra geração, né? Por exemplo, a minha mãe, ela se tornou... Minha mãe, eu sou muito parecida com ela, né? Mas ela conseguiu beijar mais, abraçar mais. Ela, de certa forma, se tornou um pouco mais doce. A língua era desse tamanho, né? Mas ela conseguia... ela queria esse contato. E eu notei que a Tetê também, ela entrava muito nesse processo que eu conheci a Tetê, eu já tenho quase 38 anos de casado, então eu conheci a Tetê, eu era uma menina, a Tetê já é uma mulher ainda muito nova, tinha 50 anos, 50 e poucos anos, né? E aí eu fui acompanhando esse processo, né? E eu acho que ela também se tornou um pouco mais doce, então eu tenho essa esperança. Eu já conheci a Tetê doce. Pois é, não. Eu já conheci a Tetê doce. Ela era bem paviozinho nos 50, quando eu conheci, ela tinha uns 50 anos. E era um paviozinho meu curto. Uma pessoa muito alegre, muito dada, mas quando tinha que falar, falava mesmo, sabe? Então ela foi, com o tempo, ela foi entrando noutra vibe, noutra energia, tornou doce. E aí é que eu te digo, eu tenho essa esperança, sabe? Aí você vai pegar outro, você vai estimular os outros temperamentos. Exatamente. Ficar mais fleumática, né? Eu brinco muito com elas falando em temperamento, que eu digo, olha, temperamento não é destino, né? A gente tem... a gente educa. A gente educa. Por exemplo, eu tenho aquelas que sempre foram pacatas, aguentaram tudo. E tenho aquelas que sempre falaram tudo que queriam. Eu digo, gente, nem tanto, nem tão pouco. Né? A gente tem que... Olha o equilíbrio. É tanto que acho que há uns 4 anos atrás, nós decidimos nomear o grupo. E elas que deram o nome. Né? Eu digo, gente, quase 20 anos a gente... Pronto, foi quando a gente fez 15 anos. Eu digo, 15 anos, vamos dar um nome a esse grupo. Aí elas deram um grupo do equilíbrio emocional. Olha, aí eu disse, aí eu disse, vocês têm que... Aí eu digo muito para elas que inteligência emocional, que educação emocional, não é nem ser santa e nem ser burra. Eu falo muito aberto. Eu digo, nem santo e nem burro. Porque elas têm uma ideia de que se você quer estimular essa educação emocional, você... Travou. Voltou? Voltou. Diga. Pronto. Aí eu digo, olha... tem uma ideia... que eu digo, olha, ter educação emocional nem é ser santo e nem é ser burro. Certo? Vocês não têm que aguentar tudo. Aí eu brinco com elas, eu rodo a baiana, gente. Aí elas, é mesmo? Eu digo, mas aí eu rodo menos. Por exemplo, assim, se todo dia eu ia rodar a baiana com qualquer coisa, eu rodo com coisas mais relevantes. E o tempo é menor. Aí eu não passo o dia todo naquele martírio, com raiva. Né? Eu uso esse termo, elas ficam um pouco assim, ruminando. Eu digo, a palavra é essa. Eu digo, olha, essas emoções... Aí eu vou para a prática, eu digo, cada emoção que você não tem a gestão, ela entra como um lixo que você come.
O livro do Daniel Goleman tem muitos estudos, né? Aí eu mostro daquelas pessoas que tiveram câncer de mama e que ele fez aquele estudo, claro, que não é um estudo subjetivo, mas tem e que eram mastectomizadas e a relação muito grande com a traição, né? Que não administrou, que não teve a gestão. Porque uma pessoa de 60, 80, 90 anos já passou por muita coisa. Tem uma história muito longa, claro. E aí teve perdas, por exemplo, essa minha aluna, que é minha aluna que eu gosto muito, ela tem 96 anos, ela perdeu o filho único. Uau! Né? Ela perdeu o filho único, ela teve uma dor muito grande, foi uma morte muito chocante, muito... E o marido dela não aguentou a morte do filho, com um ano depois faleceu também. Uau! Então foi... E ela teve depressão, e ela disse que conseguiu administrar, gerir essa dor escrevendo. Né? Aí toda a vida que a gente fazia essas festividades, ela escrevia trovinhas, poesias. Aí há 10 anos atrás, não, 9, 10 anos atrás, eu cheguei para ela e fiz a proposta da gente fazer um livro para dar de presente nos 90 anos dela. Ela disse que não era nem escritora, tinha feito essa escrita para aliviar a dor. Aí, na época eu tive uma doença, me ausentei 6 meses e ela ficou com aquilo na cabeça. Quando eu voltei, eu quero escrever aquele livro que você propôs, você disse que me ajudava. Eu disse, foi. Aí eu fiz o prefácio, fiz a organização dos capítulos, arranjei um editor, enfim, nos 90 anos nós publicamos o livro dela. Olha, né? Que legal! E foi uma maneira, hoje ela tem 96 anos, lúcida, bem, faz poesia. No começo da pandemia ela baqueou bastante, muito, porque com 96 anos, você se vê numa pandemia dessa, grupo de risco, sem poder sair, sem ter previsão. Mas aí com as aulas a gente vai indo. Eu digo, você tem que voltar a escrever. A gente tem que ter... Esse apoio eu acho fundamental. Eu acho que esse apoio, né, do grupo, esse apoio seu. E isso é importante que você está colocando, né? Porque outras pessoas que vão ver a nossa live, que já estão vendo, que vão ver depois que fica gravada, é muito importante que as pessoas percebam e peguem esses exemplos que você está citando para nós, né? Essa prática que você tem, que é uma prática belíssima e ao mesmo tempo fundamental nesse momento, como a gente vem colocando, né? E o que eu tô assim, achando assim, muito legal é porque você está colocando coisas práticas, coisas que as pessoas podem fazer no seu dia a dia. Isso é que eu acho legal, porque a educação emocional... E essa, você viu, você acompanha meu trabalho, é uma das nossas alunas, você percebe o quanto eu me preocupo com uma prática, né? Porque a teoria é maravilhosa, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que está por trás daquilo ali, mas a teoria por si só tem muitas, né? Então, como praticar? Então, a minha preocupação maior hoje realmente é uma prática da educação emocional. E que funcione não como uma fórmula de bolo, mas por isso mesmo eu vou naquela questão dos temperamentos, né? Como eu vou fazer para mim, o que é que funciona para mim, que exercício, porque a internet hoje, graças a Deus, ela democratizou o conhecimento, né? Então você vai encontrar vídeos dos mais diversos, textos dos mais diversos, mas você tem que adaptar para você. O que é que isso serve para mim, né? De repente alguém, faça assim, legal, para mim foi ótimo, mas eu vou fazer, não é para mim, não deu, não colou, né? Então as pessoas, aí entra o que eu acho que você colocou muito bem, que é a questão do autoconhecimento, que é a autopercepção, né? Como é que eu sou, o que é bom para mim, não é que é o bom para o outro, né? Aí dentro disso, do que é bom para mim, como é que você percebe essas práticas, já que você vem numa experiência assim de muitos anos com esses grupos, pode dar vários exemplos para a gente. Eu fiz na semana passada, inclusive, né? Eu pedi que cada uma dissesse como é que está vencendo a pandemia, como é que está vencendo esse dia a dia. Aí uma disse, aí eu fiz uma lista, aí como a gente tem o grupo do WhatsApp, depois eu digitei a dica de cada um. Aí as dicas eram ler, por exemplo, uma disse que, não, Aline, eu pego um livro
E aí eu até passei para ela aquele livro maravilhoso que você passou no curso da felicidade, ela amou, né? Então, uma está lendo, a outra disse, não, eu aprendi agora o Netflix e a minha vida são as séries. Eu digo, Ótimo, isso, maravilha. eu digo, tá certo. A outra entrou, descobriu o YouTube, aí descobriu uma pessoa X, aí só acompanha essa pessoa que ensina a rezar, que dá pensamento positivo, que fala de fé. Aí é tanto que as meninas são molecas, apelidaram ela de irmã, né? Aí deram o nome, porque agora ela só faz rezar. Ótimo. Enfim, eu estimulo muito também a questão dos animais de estimação, que são bons, que são companhias, que tem muitos estudos sobre isso, sim, né? Sim. Aí cada uma deu uma dica, né? A outra foi bordar, foi ler livro, foi os animais de estimação, nada de cozinha. Elas têm... Adorei. Nada de cozinha. Eu digo adorei porque nessa pandemia eu descobri a cozinha, sabe? Então eu tô na cozinha. Mas era uma coisa que eu não gostava e tô gostando. Eu tô vendo a cozinha como algo muito criativo, né? Porque Sim. eu tinha pavor e dizia para todo mundo, eu não sei cozinhar. A Tetê, né, a minha sogra, ela cozinhava muito bem. Ela tinha uma mão maravilhosa, né? E aí eu dizia assim, eu morro de inveja de você, porque você sabe, porque quem cozinha tem, né, um tempero especial. E eu percebi, né, as emoções no sentido do cozinhar, tá? Então, o cozinhar hoje é uma meditação para mim. Eu entro no processo ali do descascar os legumes, do pegar, né, daquela alquimia, do misturar, do cheiro. Então, eu entrei no processo alquímico e, ao mesmo tempo, meditativo. Então, assim, essa também é um ponto importante, né? É um ponto importante. E eu não gostava, hein, gente? Atenção, eu não era da fã de cozinhar, achava chato, eu me queimava todo. Me cortei, é claro, né? Teve os meus acidentes, mas é interessante essas descobertas, né? Daquilo que a gente achava que não tem nada a ver comigo. Lavar roupa, eu tenho um verdadeiro pavor. Tem uma coisa que não tem jeito, que eu acho que vai ser complicado e que é passar roupa. Não tem jeito, não, desse não. Mas elevando isso, e esse é o toque que eu gostaria também de passar para as pessoas, que é transformar essas tarefas no mindfulness, né? Numa meditação. Isso. Do perceber, do entrar, do observar. E o que é mindfulness, gente? É atenção plena. Então, você sente o cheiro, você sente o movimento, você sente a textura do que você está fazendo. Então, você está inteira ali. E naquele momento, aquilo se torna prazeroso. Dentro da psicologia positiva, que nosso próximo live vai ser sobre a psicologia positiva, educação emocional e psicologia positiva, né? A gente vai falar muito sobre isso, uma pessoa maravilhosa que é a Gabi, enfim. E você sabe que isso que você está fazendo também estimula a sua cognição, né? Sim. A nossa memória ela é estimulada pelos nossos sentidos. E aquilo que você usa, todos os sentidos, você memoriza melhor. Bacana, é tanto que quando eu estou dando dicas que elas dizem, Aline, pelo amor de Deus, eu não decoro mais nome de ninguém, só de quem eu já conheço. Eu digo, agora eu vou dizer, essas dicas eram antes da pandemia, né? Agora eu vou ter que adaptar. Antes da pandemia, eu dizia, pegue na mão da pessoa, sinta a textura, quero o tato. Quando você for dar 2 beijinhos, você sinta o cheiro. Era outra... Né? Era outra época, era outro tempo. Mas aí eu tentava que elas estimulassem essa cognição com os sentidos. Muito e legal. Com relação à cozinha, eu acho que essa sua ideia é fantástica. Comigo foi ao contrário. Eu cozinhava só fim de semana, uma vez na vida, então eu tinha prazer de fazer. Com a pandemia eu fiquei só, com a casa, a roupa, a comida. Aí foi o contrário. Se tornou um karma. Foi. Aí não deu para poder ficar como você nessa atenção plena, não, viu? Mas experimenta, porque assim, é interessante, porque eu também no início eu disse, meu Deus, quando eu tinha uma pessoa, não tenho, né?
ela mora conosco há 22 anos, né? Então a casa era dela. Aliás, eu não podia entrar na cozinha porque ela ficava com a cara desse tamanho. Fazer a gestão dessa minha secretária é o meu desafio. A gestão emocional dela, porque é daquelas assim, pessoa maravilhosa, super fiel, mas pense na pessoa zangada. Então, qualquer coisa que sai do controle dela, ela já fica zangada. Tá, a cozinha era o ambiente dela ali, né, e tal. Se eu entrasse para dar um palpite, acabou. Território dela. Território dela. O almoço acabou, porque ela, né, ia cozinhar naquela base. E eu dizia, meu Deus, quem é que vai ser de mim sem a Inês? Que é a Inês o nome dela, né? Então, assim, eu nunca entrava, literalmente não entrava. No final de semana eu pedia comida, aquela coisa toda, né? Então foi uma redescoberta, mas uma redescoberta que eu disse vai ser um caos quando ela foi para casa. Eu disse, vai ser um caos, eu não vou conseguir, não vou conseguir dar conta. E eu tenho um estômago muito sensível, eu dizia assim, não vai ter nem como eu pedir comida o tempo todo, que eu vou me acabar. Eu tenho uma comida. Ela já voltou? Não, ainda não, só no final de julho. Ei, gestão das emoções, viu? Quando ela voltar. Total, porque eu me apoderei do território e eu gostei. Então, o que aconteceu? Eu disse, bom, eu só tenho duas opções aqui. Ou eu vou surtar, ou eu vou me apaixonar por o que eu estou fazendo, né? E realmente, aí eu fui descobrindo, fui atrás de receitas, fui fazendo, né? Fui sentindo esse ambiente, né? E realmente eu gostei. Claro que eu não quero passar o resto da minha vida na cozinha, não tem nem perigo, né? Mas é algo, um toque, né, que a gente passa para as pessoas, de uma forma geral, que estão nesse momento, todo mundo tendo que fazer, como você e eu, todos nós estamos domesticamente, mais do que domésticas, né? Observar essas tarefas, né? Outra coisa também que eu achei muito legal nessas tarefas, né? Que são exercícios físicos, ué. Então, Sim. conseguindo manter bem legal o meu peso nesses exercícios de movimento e tal, né? E assim, Aline, nós já estamos quase chegando ao nosso tempo. Dentro do que você colocou, né? Esse pós-pandemia, o que a gente vai poder fazer? O que você acha? Quais são as dicas, né, que a gente pode dar para as pessoas? Eu tenho dito duas frases, porque eu tento com elas ser bem prática e não usar termos difíceis, né? E eu tenho dito para elas, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, e é o que temos para hoje. Né? Porque, assim, tá muito difícil para esse público. Elas sempre foram muito chameguentas, inclusive eu, né? Eu voltei a trabalhar semana passada e muito complicado, muito, eu não posso pegar na mão, não posso dar um abraço. Para eles é muito chocante. Esse é o distanciamento, Então, assim, eu tenho conversado com elas 2 pontos. Primeiro, eu digo, gente, o melhor alpinista é aquele que está na base com a sensação de estar no topo. Vamos começar a pensar quando a gente voltar. Até eu brinquei com elas que eu aprendi a fazer. Eu digo, olha, eu sempre levava um bolo, né? Eu digo, agora vocês vão fazer bolo feito por mim. Olha aí que maravilha, aprendi a fazer bolo. Aí eu digo, olha, vamos começar. Eu já tenho imaginado nossa volta. Eu vou levar um bolo feito por mim para vocês. Vamos imaginar a nossa volta. Não para esse ano, mas eu também não vou criando expectativa, né? Não para esse ano, mas vamos pensar no próximo ano. Vocês vão comer um bolo feito por mim. Como é que vai ser esse nosso reencontro? Vamos ter esperança, vamos ter fé que nós vamos, porque elas têm medo, nunca mais a gente vai se encontrar, poder ter um grupo de idoso, porque o problema é esse, é o grupo do idoso, porque eu vou voltar para o meu consultório, eu vou atender em casa, mas o grupo, tanto que elas ficaram um pouco assim, aí eu brinco, eu digo, gente, olha, não é que vocês não sejam essenciais, mas vocês estão na minha última fase. Vocês só vão voltar daqui a um tempo. Aí eu digo, porque eu vou voltar para os domicílios, depois eu vou voltar para o consultório, e aí ano que vem, vamos, porque se voltar antes, é lucro. Mas eu não posso dizer para elas, eles não vão voltar em agosto se eu não sei. Não criar expectativa. Eu não vou arriscar, não criar expectativa. Aí eu digo, vamos aprender a usar melhor. Eu tenho uma que a gente tem um grupo do WhatsApp, ela nunca entrou.
avessa a tecnologias. E uma mulher nova, ela tem 72 anos, eu digo, é uma menina. Perto Aí eu de 90 e que tá lá, né? Olha, a de 97 entra na aula toda terça e sexta no Zoom. E essa de 72 não entra. Porque isso é muito interessante, porque tem a ver mesmo com temperamentos, né? Temperamentos. E aí eu falei com ela agora no aniversário dela, em junho, e ela disse assim, Aline, eu vou ter que me render às tecnologias. Porque para pedir as compras é um aplicativo, para poder fazer uma transferência, um pagamento é um aplicativo, para eu ver vocês é um aplicativo. Então eu vou, como foi que ela diz, eu vou me empoderar, termos dela, vou comprar um celular novo e vou ter que fazer isso. Eu digo, vai ter, e aí eu vou de novo, aceita que dói menos. E é interessante falar da questão da própria neurociência, né, das sinapses cerebrais. Na hora que você vai aprendendo coisas novas, você vai renovando o seu cérebro. Eu acho que um bom argumento para você usar com todas é o rejuvenescimento do cérebro, sabe? Não, aí eu digo para elas, gente, eu também nunca pensei em dar aula no Zoom, não. Né? Ninguém, aí eu digo, né? Ninguém. Aí eu vou dizendo, a gente tem que ir acompanhando, porque senão a gente vai ficando para trás. Eu digo para você ver. Aí eu digo, olha que ideia boa. Você vê um filho seu que mora lá nos Estados Unidos, né? Você conversa, você vê como é que ele tá. Ou seja, você traz o lado positivo da tecnologia, né? Para que elas possam, né? E que isso não só para elas, porque nós vamos encontrar dos mais diversos. Nesse momento nós temos os professores e professoras, né, ministrando aulas através, né, do Zoom ou de outras plataformas, e os pais enlouquecendo, porque é complicado para as crianças ficarem em frente e tal. Ou seja, é um momento de aprendizado de todo mundo, de gente, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, idoso, ou seja, estamos todos no mesmo barco, porém, né, eu não digo mais no mesmo barco, mas em camadas diferentes desse barco. Imaginar um transatlântico com várias, né? Cada qual ali nos seus lugares. Mas, assim, essa pandemia, eu acho que é importante a gente também perceber. Claro que vem mudanças muito grandes, porque todas as grandes crises da humanidade trouxeram, se a gente vai estudar história, a gente vai perceber, todas as grandes crises trouxeram transformações muito grandes. Então, um exercício que eu tenho dado e passado assim para as pessoas, sabe, é imaginar esse futuro, né? Criar esse futuro, imaginar como seria, né? Ou como será, ninguém sabe, mas como é que seria esse futuro de uma forma mais positiva? Porque é claro que a gente vem desafios muito fortes, né, nos próximos 2, 3 anos. Nós sabemos que a sociedade vai passar por desafios muito sérios, não só da questão da saúde, né, mas a questão econômica, da questão social, ou seja, são questões aí que... Mas uma coisa de cada vez, né? Não adianta a gente ficar sofrendo por algo que a gente ainda não sabe. Então vamos viver hoje. Hoje é a crise sanitária. Lá na frente, quando chegar na econômica, quando chegar, a gente vai sofrendo por fases, porque senão a gente pira. Enlouquece. A gente pira. E fazer a gestão das emoções é isso, né? É tentar trabalhar as emoções daquele momento, não as emoções de uma vez, né? E o controle da ansiedade, e eu digo muito para elas, eu digo, gente, um dia de cada vez. A gente usava muito a frase, né, do somente por hoje. Linda. Então, eu acho que a gente tem que voltar a fazer isso. Por exemplo, junto com o pote da gratidão, eu disse, gente, vamos pensar no hoje. Hoje eu estou aqui, estou bem, estou com saúde. Porque se a gente for pensar... Outro dia elas estavam preocupadas, pensando como seria esse retorno, essa volta ao mundo, né? Vocês não vão pensar isso agora, não. Vocês não voltaram, um dia de cada vez. Vamos pensar como é que eu vou vencer o hoje, como é meu dia de hoje. Logo, né? Porque é muito importante para né, no processo do envelhecimento, na terceira idade, é importante trabalhar essa questão do tempo, né? Saber, porque se você o futuro ficou muito pequeno. Então, se você for se preocupar com o futuro, você vai entrar num surto de ansiedade muito grande, né? Aí tem todos os medos do desconhecido e tal, né? Então, é importante, essa que você está colocando, viver um dia de cada vez, viver o hoje.
Muito o bom, hoje. muito bom. Viver E o nós hoje mesmo. estamos fechando aqui, então eu gostaria assim de que você, qual é a sua mensagem para fecharmos aqui a nossa live maravilhosa, que eu estou assim encantada com o teu trabalho, com os teus depoimentos, com a tua experiência, né? Foi uma grata descoberta, porque eu não sabia que, né, que a minha amada sogra tinha sido sua aluna, né? Você nunca tinha me dito, né? E eu lhe digo que você veio com as costas largas, né? Não por ser minha mestre no curso, mas pela TT. Eu gostava muito da TT, eu tinha muita afinidade com ela, porque eu sou devota de Santa Teresinha, inclusive eu lancei um livro, e ela também gostava de Santa Sim, Teresinha, sim. e o nome, aí eu dizia, ó, você tem as costas lá do seu nome, aí ela gostava. Adorava, ai que linda. Imagina, eu adoro. Então, assim, eu quero dizer, Isa, que nessa pandemia o seu curso me ajudou bastante. Eu quero lhe agradecer, Gratidão. porque na correria eu nunca tinha me dedicado tanto, é tanto que eu perturbava muito a Regiane. Regiane, pelo amor de Deus, deixa as aulas abertas para eu assistir, que é o que está mantendo a minha saúde mental. Que bom, Então, fico assim, grata. fiz muito as práticas que você ensinou no final do primeiro módulo, né? E eu acho que a gente hoje, mais do que nunca, muito mais do que em 96, quando o Goleman lançou a inteligência emocional, a educação emocional, as competências, a gestão das emoções hoje, eu considero tão necessária quanto a água, o sono, porque a gente vai ter que ter uma gestão muito grande para esse novo mundo. Não é tão simples quanto você vai se reinventar, é um novo... Não, não é tão simples. E você vai ter que saber começar de novo. Perfeito, perfeito. Gratidão mais uma vez, tá? Fico Também. muito feliz. E quero também convidar as pessoas, porque ali nós, não sei se você já sabe, nós dividimos aquele curso, né? E vamos lançar só o primeiro módulo, que não é o primeiro módulo, o primeiro nível, que é do Primeiro dia autoconhecimento, né? Que é isso. totalmente voltada para a pessoa, porque os outros níveis são mais profissionalizantes, né? E as pessoas que quiserem se profissionalizar, elas podem, mas nós separamos exatamente pensando nesse momento da pandemia, onde as pessoas precisam Excelente. se conhecer, as pessoas precisam aprofundar nelas mesmas, entender o que é a gestão das suas emoções e algumas práticas simples que pode ser feito no dia a dia. Excelentes, excelentes. Pois é. E eu posso assinar embaixo porque eu pratiquei isso no começo da pandemia, que foi Que quando bom. foi muito necessário para mim. Que Para bom. mim, a gente não pode ter a ideia de que quem fala de educação emocional é perfeito, porque não é. Não, nada. Eu caí mesmo no primeiro mês e a Regiane sabe que eu pedia muito a ela, deixa eu assistir as aulas, deixa eu assistir as aulas. Não, eu tive Porque me ajudou. Eu tive que me reinventar também, voltar práticas lá do passado, fazer práticas diárias para poder, né? Porque além de sermos seres humanos, né? Que enquanto seres humanos nós somos, né? Nós temos essa gangorra, é natural e normal. Nós somos um inconsciente coletivo, né? Então nós estamos nesse momento conectado com o planeta todo que está passando por essa depressão da doença. Então, estamos todos, de certa forma, eu não acredito nesse momento seja alguém que esteja 100%. Só se for Também santo, não. só se for santo, não é desse planeta. Quem está nesse planetinha aqui, estamos todos realmente um tanto deprimidos, angustiados, ansiosos, tristes, ou seja, mas podemos lidar com essas emoções no dia a dia para não adoecermos fisicamente, né? Mantermos um certo equilíbrio. E essa primeira parte do seu curso, Que é o primeiro excelente. nível. Primeiro nível, porque que é do eu, né? Que é do eu. Que a gente módulos. faz a roda da vida no final, é fantástico. E eu fiz, para mim foi muito bom, porque eu já tinha feito a roda da vida antes da pandemia, ano passado. Aí eu fiz outra agora, quando eu alinhei, é tanto que eu ainda nem terminei o meu projeto, porque eu fui alinhar as duas. Excelente essa sua ideia. Vai ajudar muita gente. Que bom, estou bastante feliz também. Foi um momento assim que eu acho que é o que a gente pode fazer. E convido, né, você e todas as pessoas que estudam educação emocional para se tornar um ponto de luz nesse momento para milhares de outras pessoas. Nós que nos interessamos por esse tema e somos educadores emocionais, nós temos
o dever, né, de nesse momento ampararmos as pessoas, a nossa sociedade, a nossa comunidade, ou seja, onde nós estamos. Então, estamos Darmos juntas as todos mãos. nós. Exatamente. Um Gratidão, abraço. tá? Um abraço a todos. E vou agradecer aqui as pessoas, né? A Dani, É, a Inspirar Consultoria Educacional, obrigada, a Rejane, tá? Foram várias pessoas, a Naninha, deixa eu ver mais, a Fundação VFP, legal. Aliás, da Fundação, eu acho que eu vou ter uma palestra, olha, uma live amanhã, tá? A Ana Pão e Trigo, a nossa querida lá de Portugal, a Lucila Bonfim, a Estética minha Mônica. grande mestre. Que bom! Lucila Bonfim, que onde eu aprendi, entrei na gerontologia, que ela me Que convidou. linda, que linda! É uma grande terapeuta ocupacional daqui. Que linda! Conceição, Frota, Nayara Costa, Luciana Ferreira. Gente, olha, quem eu não disse o Couto, quem eu não falei aqui, porque são várias, e se eu for mexer demais aqui, eu saio da live. Minha outra mestre também, Nájila. Se a gente for agradecer, a gente passa a noite todinha, eu também digo, eu agradeço a todos que participaram. Pronto, né? nossa É um momento de gratidão. Com Um abraço. certeza. Tchau, minha linda. Beijo. Beijo. Tchau, obrigada.